Fala pessoal, esse daqui é o Gol GT 1.8 1985, um carro que em valores atualizados custaria mais ou menos 120 mil reais. Tinha motor 1.8, instrumentação esportiva, esse belo visual aqui, e foi a virada de chave na linha do Gol naquele ano. Se você quer conhecer mais detalhes, se liga, mais um vídeo aqui do Autos TV. O Gol foi lançado no Brasil em 1980 e não fez sucesso de cara. A virada da chave estava aqui, a partir de 84, quando a Volkswagen lançou o Gol GT 1.8, uma ideia de engenharia, da Volkswagen do Brasil, que trouxe alguns upgrades e um desenho mais esportivo para o Gol, que fez muito sucesso nos anos 80. O visual dele era diferente, o motor, a suspensão, tudo nele era diferente e era um carro caro para os padrões da época, Do Gol que a gente conhecia, tanto ali da versão 1300 como 1600, não sobrou nada, só a carroceria. O resto desse carro era realmente tudo diferente e entre os esportivos da época era o que mais andava no mercado. Gol GT 1.8, isso diz tudo. Esse carro que vocês estão vendo aqui no vídeo do acervo da ZN Garage é o seguinte, ele tem como modificação somente as rodas aro 17 com o desenho característico da época, a suspensão um pouquinho mais baixa. Esse carro também recebeu vidros elétricos e recebeu ainda uma direção hidráulica, porém uma direção hidráulica de época, um equipamento de época com upgrade dele. O que ele tinha de diferente em relação ao Gol? Bom, tudo praticamente, Se você olhar bem com detalhes aqui comigo, você vai reparar que na dianteira só farol e seta são iguais. O resto tudo é diferente. Ele tinha polaina, ele tinha saia inferior, farol de milha, farol de neblina, farol Rossi original, CBE original, a grade pintada na cor do carro, o emblema da Volkswagen era diferente. Ele estava disponível em poucas cores, Você tinha a opção na cor preta, na cor prata, na cor vermelha, que era o vermelho flash. Teve até na cor branca também. Então é interessante a roupagem desse carro, ficou bem assim, de muito bom gosto, Ele tinha aqui na coluna B esse detalhe aqui, que é esse aplique em cima da coluna B, disfarça e dá um pouco de estilo mais esportivo. E na traseira você tem a tampa em preto fosco, o emblema do GT, o limpador. Aqui embaixo você tem esse aplique também, que é uma pintura em preto fosco. Aqui a lanterna tricolor, originalzinha, como esta daqui, emblema Volkswagen, e lá o GT 1.8. Pois é, esse carro foi assim, foi o primeiro Gol de fato esportivo na história, o GT antes do GTS e antes do Gol GTI. Ele tinha o comando do Golf alemão, instrumentação completa. Esse carro aqui só tem as rodas aro 17 modificadas, direção hidráulica com um carro de época, não é direção elétrica, é hidráulica de época, e o vidro elétrico também, que foi uma modificação, uma adaptação feita na época. Mas esse carro aqui é todo original, nunca foi restaurado. O filme a seguir é impróprio para pessoas que não podem sentir emoções fortes. Um dos pontos altos aí do carro, com certeza, era o escapamento com dupla saída, que era um escapamento Cadron, que dava um ronco mais encorpado, bastante instigante para o Gol, e é por isso que ele fez tanto sucesso. Mas o que ele fez sucesso mesmo era no volante. Antes da gente chegar no motor, eu vou mostrar um pouquinho do interior para vocês. O interior era bem bonito. Na parte interna, bancos Recaro. Era um banco ali cinza com azul, a parte lateral num couro também. Esse carro tinha o apoio lateral e o extensor, então esses bancos eram muito desejados. Muita gente que tinha carro colocava bancos Procar, mas os bancos Recaro eram ainda melhores, referência em esportividade no mundo inteiro. Da linha do Passat vinha o volante e a instrumentação era completa nesse carro. Vou mostrar aqui para vocês, Você tinha o painel cheio de instrumentos, você tinha o velocímetro central, medidor de temperatura, combustível, contagiros aqui do lado esquerdo. Ali você tinha um econômetro também, indicação de marcha e as luzes espia, tudo numa linha bem horizontal, O volante do Passat que eu falei, ali a parte de farol, desembaçador com esses botõezinhos aqui à esquerda,
À direita, afogador, que ele é 1.8 a álcool, né? Quase todo carro 85 era álcool. Aqui o que eu falei para vocês, ó, com o vidro elétrico bem instalado. Essa padronagem de cor que já é do ano 85 é um pouco diferente do 1984. Aqui na parte central do painel você tinha o ventilador, alguns vinham com ar-condicionado, né? Era uma opção, dava para colocar. GT, esse emblema aqui do GT. Relógio quartz, né? Esse reloginho aqui digital também era muito desejado na época. E o equalizador da Tojo, ó, GR100A, que era também sucesso nos anos 80 e nos anos 90. E esse ano 85, além do motor biela longa, esse carro estreava o câmbio de 5 marchas, que era bem melhor do que o anterior, de 4 velocidades. Tem muita gente que cria lenda, né, sobre esse motor aqui, mas fato é que o Gol GT estreou com o motor 1.8, que era derivado do MD, e em 85 ele ganhou de fato o motor AP, né? E esse motor, 4 cilindros, era um motor que tinha um bom desenvolvimento, considerando que aqui é um carro muito leve, né? O Gol GT é um carro que pesa apenas 934 quilos. Então ele tem, com esse motor, um 0 a 100 na casa de 10 segundos e ele chegava a quase 170 km por hora. Isso era possível devido a algumas modificações que fizeram neste motor aqui. A principal delas é que ele usa o comando do Golf GTI alemão. Era difícil a gente ter alguma coisa importada no Brasil nessa época, mas o motor 4 cilindros tinha o comando do Golf GTI alemão, então fazia o carro andar muito mais. No restante, era a mecânica Volkswagen que a gente já conhecia aqui, né? 99 cavalos, como eu falei para vocês, e esse carro que tá sequinho, novinho, tudo muito bem no lugar. Ele ganhou, ó, direção hidráulica derivada de um carro da época, né? Um Volkswagen da época. Muita gente tem colocado direção elétrica nesses carros para ficar mais confortável, né? Para dirigir. Esse daqui seguiu a linha mais original, mas olha o estado do carro aqui, ó, embaixo do capô, ó, que bacana, todos os adesivos do carro, plaquetinhas, ó, plaquetinha com o número do chassi aqui também, ó, muito bacana. E ele é na cor vermelho flash, como eu falei para vocês. Um carro muito bem conservado, com algumas repinturas, pouquíssimas modificações, mas o carro é lindo em todos os detalhes. E de fato ele era muito mais caro do que um Gol normal, né? Naquele mesmo ano, em valores atualizados, esse carro custaria hoje 120 mil reais, né? Então, posicionado como topo de gama, abriu caminho para o Gol GTS, que viria logo depois, e para o Gol GTI, que seria lançado em 1988. E aí, gostou? Deixa o like que o carro é mesmo demais. Vamos lá dar uma voltinha. Esse carro tem um ronco muito gostoso, né? Com esse escapamento Cadron. Muita gente colocava escapamento com o padrão Cadron, com o ronco Cadron na época, mas ele tinha um desempenho mesmo que era muito diferente do Gol 1.6, né? Que a gente tinha. Esse daqui era um outro tipo de motor, com uma outra proposta. Um carro ali, né, de 100 cavalos na década de 80, era um carro esportivo e ele andava infinitamente mais do que o Escort XR3, que era o seu principal concorrente na época. A Fiat tinha lá o Odd CSS, né, ainda não tinha o Uno 1.5 ali, o R, não tinha ainda os esportivos, mas o Gol com certeza era o mais leve e o que andava mais. E ó, com direção hidráulica fica ainda mais gostoso. Aquela relação de marchas bem precisa da linha Volkswagen, né? Dá aquela boa dirigibilidade, visibilidade do carro era muito boa. E como vocês viram, era um carro extremamente caro para a época, né? Ele custava muito mais do que um Gol comum. E eram outros tempos, né? Você tinha na linha dos esportivos da década anterior, você tinha Maverick GT, né? Que eram os carros ali, motor V8, a linha Dodge. Os carros esportivos, né, o Charger RT, eram carros com motor V8. Nos anos 80 era crise, era inflação, então eram carros derivados dos nossos modelos compactos. E ali, a partir de 85 para frente, a coisa começou a melhorar um pouquinho mais com esses carros de motor pequeno, mas com desempenho de carro grande, que de fato 170 km por hora de máxima era bastante coisa. 0 a 100 de 10 segundos era bastante coisa para a época. Então o Gol GT se destacava bastante e todo mundo passou a olhar, né, de forma diferente para a linha do Gol. Até então ele não fazia tanto sucesso,
pessoal ia para outros carros da Volkswagen e deixava o Gol de lado. Mas a partir do GT, todo mundo olhou e, opa, esse carro é interessante. E aí o Gol GT foi aquela virada de chave para a linha do Gol, depois o Gol GTS, depois o Gol GTI em 88. E essa linhagem dos modelos esportivos sempre fez bastante sucesso. Vou seguir meu passeio por aqui, com esse belo Golzinho que anda muito. E a gente se vê em mais vídeos aqui, pessoal. Pois é, esse carro aqui com todo esse visual e esse conteúdo esportivo foi também a virada de chave do Gol, que no início dos anos 80 não fez sucesso e era uma grande aposta da Volkswagen, né? E ali em 84 eles lançaram então o Gol GT 1.8, ainda derivado do motor MD. 85 veio câmbio 5 marchas, motor AP de verdade, com essa fórmula aqui que todo mundo passou a olhar para esse carro com um jeito um pouco diferente. Era um carro caro, era um carro desejado e abriu as portas para o Gol GTS e depois para o Gol GTI em 88. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês não deixem de se tornar membro do canal, se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado, até mais!